na parte de quarta-feira, a fé de Cristo. É a única fé que salva, a fé de Cristo e a fé em Cristo. Não devemos deixar passar despercebida a ideia central de Paulo. Na estrada para Damasco, ele viveu uma troca extraordinária ao abandonar sua antiga vida baseada na lei, nas práticas farisaicas, para experimentar a presença do próprio Cristo, para ganhar a Cristo e ser achado em Cristo. Filipenses 3, verso 8 e 9. Abra sua Bíblia agora em Efésios capítulo 1, verso 4. Efésios capítulo 1, verso 4. Aqui diz: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, está falando que nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo. O plano da salvação não foi feito depois do pecado de Adão e Eva. O plano da salvação já existia antes da criação de Adão e Eva. Antes de criar Adão e Eva lá no Jardim do Éden, o Deus Filho, o Criador dos céus e da terra, o Verbo que se tornou carne, lá antes dele se tornar carne, ele era o Deus, Criador dos céus e da terra, porque tudo foi criado através do Deus Filho. E ele nos criou, nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor. Meu querido irmão, é um privilégio ter sido escolhido por Deus antes da criação do mundo. Mas muitos recusam, rejeitam a escolha que Deus fez deles. Você tem a liberdade de escolha. Você pode aceitar a escolha que Deus fez para que você seja santo e irrepreensível diante dele, abraçar a Jesus como Salvador e se tornar semelhante a Jesus Cristo, vivendo vida santa e irrepreensível. Abra também a Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5 e o verso 21. Aqui diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Quando é que Jesus se tornou pecado por nós? Você pode pensar, quando ele nasceu da Virgem Maria? Não, ele não se tornou pecado ao nascer da Virgem Maria. Ele se tornou pecado na cruz. Quando ele se tornou pecado, ele se sentiu separado da divindade. Por isso ele clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Não foi antes da cruz, foi na cruz que ele se sentiu separado de Deus, o Pai, porque ele se tornou pecado na cruz. Sabem, queridos, o nosso pecado foi colocado sobre Jesus, ele que nunca pecou. Por isso, ele tinha plena comunhão com o céu, com o Pai. Ele era a habitação do Espírito Santo, mas na cruz ele se tornou pecado, ele se tornou maldição, na cruz do Calvário. Por isso ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E agora, Colossenses capítulo 2 e o verso 9. Aqui diz: porque nele, falando de Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus é Deus, é o Deus encarnado. Ele é o Criador dos céus e da terra, conforme está bem explicado em João capítulo 1, versos 1 até o verso 3. Tudo foi feito através dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. É esse Deus, é o Verbo da divindade, que se tornou carne, João 1,14, e habitou entre nós. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E agora Gálatas capítulo 2 e o verso 20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Paulo pôde dizer: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ser justificado por Jesus Cristo, viver em Jesus Cristo. Não mais vivo, mas Cristo vive em mim. A expressão em Cristo, mencionada por Paulo, tem sido amplamente debatida. Talvez a melhor explicação venha do próprio apóstolo Paulo, quando ele falou de fazer convergir em Cristo todas as coisas nos céus e na terra. Tanto no céu como na terra. Tudo converge, tudo se centraliza
em Jesus Cristo, na administração da plenitude dos tempos. Esse foi o propósito de Deus desde o início. Paulo também esclarece como isso acontece. Vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria. Olha, o que é que Jesus se tornou para você e para mim? Ele se tornou a sabedoria, a justiça, a santificação, a redenção. Tudo está centralizado em Cristo Jesus. Estar em Cristo envolve todos os aspectos do plano da salvação. Desde o despertar da nossa compreensão espiritual, a sabedoria, até a justificação pela fé, a preparação para o céu, que é a santificação, e por fim, a glorificação na segunda vinda de Jesus. Tudo depende de Jesus. A justificação é a justiça de Cristo imputada em você. A santificação é a justiça de Cristo comunicada a você através da comunhão diária com Jesus. E a glorificação é a justiça de Cristo, tornando-nos imortais, tornando-nos glorificados, recebendo o próprio corpo de Jesus, semelhante a Jesus Cristo. Nós seremos glorificados. Justificação apaga o nosso pecado, nosso passado. Santificação implanta em você a mente santa de Jesus Cristo. É obra da vida toda. A santificação só acontece na vida dos salvos em Cristo Jesus, que passaram pela justificação. E então, os que estão sendo santificados serão também glorificados. A salvação é obra completa de Cristo, tanto por nós quanto em nós. Assim, ao estarmos em Cristo, recebemos tudo o que necessitamos. Leia agora Filipenses capítulo 3 e o verso 9. Aqui diz: ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Aqui Paulo está falando da justiça que vem de Jesus Cristo. Ser achado em Cristo, não tendo justiça própria, que é a farisaica, mas aquela que é mediante a fé em Cristo Jesus. Queridos, contrário à justiça própria, a justiça pelas obras, existe a justiça pela fé em Cristo Jesus, a única que pode nos salvar. É a justiça de Jesus imputada a você e comunicada a você. No entendimento de Paulo, ter uma justiça própria não é, de fato, justiça, pois a lei não é capaz de dar vida. Somente Cristo pode fazer isso por meio da fé, e não se trata de qualquer tipo de fé. Afinal, até os demônios creem e tremem, como diz Tiago 2,19. A única fé que salva é a fé de Cristo e também a fé em Cristo. Somente a fé de Cristo obedeceu plenamente e tem o poder de obedecer. E ele implanta em você, através do Espírito Santo, a fé dele. O Espírito Santo implanta em nós a fé de Jesus. Por quê? Porque nós temos fé em Jesus. Todo aquele que tem fé em Jesus, o Espírito Santo implanta neles a fé de Jesus, que é uma fé obediente, que gosta, que ama os mandamentos de Deus. Portanto, se estamos em Cristo e ele vive em nós, vivemos por sua fé, expressa por meio da nossa fé nele. Meu querido irmão, a fé de Cristo é implantada em todos aqueles que exerceram fé em Cristo como Salvador. Você se aproxima de Jesus Cristo pela fé nele como Salvador. E então o Espírito Santo gera em você uma nova natureza santa e espiritual, e então ele implanta em você a fé de Cristo, que é uma fé obediente, é uma fé que não despreza a lei de Deus, mas que encontra prazer na obediência aos santos mandamentos de Deus. Aleluia!